você conhecer tanto a função como a estrutura de uma proteína é extremamente importante do ponto de vista biotecnológico. Você emprega biologia estrutural. Biologia estrutural permite com que você fizesse uma engenharia de proteínas, porque você vai conhecer justamente o sítio ativo. E fazer isso é interessante porque, basicamente, nos dias atuais, você tem três técnicas principais que são utilizadas na determinação da estrutura de uma proteína. A gente pode estudar as proteínas de diversas formas. Uma das formas seria, por exemplo, tentar identificar qual é uma proteína em um determinado organismo. Por que conhecer a proteína? Porque muitas vezes essa proteína pode estar relacionada com uma doença específica. Então, uma proteína pode sofrer uma mutação e ela causar uma doença genética, ou essa proteína pode ser fundamental para a sobrevivência de um microorganismo, ou ela está relacionada com a infecção, ou seja, uma das estratégias que um microorganismo, um vírus, pode invadir o seu hospedeiro, como por exemplo, causando uma doença infecciosa. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é tentar identificar o que é essa proteína. Mas uma vez que a gente sabe qual é essa proteína, ou qual proteína que é expressa em abundância em um determinado momento, a gente pode tentar saber como ela é, ou seja, a gente pode tentar saber a sua estrutura tridimensional. Por exemplo, entender qual o jeitão, qual a forma, como se fosse o corpo da proteína. E também saber como ela funciona. Tentar entender a função da sua proteína, das proteínas, é extremamente interessante pelo fato de que, justamente no caso de mutações, essas mutações podem alterar a função dessa proteína, fazer com que ela se torne mais ou menos ativa, e assim ela causar uma alteração no processo biológico do qual ela está envolvida. Em tentar entender como ela é, ou seja, como se fosse o nosso corpo, tentar saber exatamente o seu formato, pode permitir que nós possamos desenhar moléculas, como por exemplo inibidores, que vão estar inibindo essa enzima e assim uma proteína, que pode ser uma enzima, e assim estar contribuindo para o desenvolvimento de novos fármacos para o tratamento de diferentes doenças, infecciosas ou não. Então, todo o processo, desde a identificação de uma proteína e a sua expressão em um determinado momento ou numa determinada patologia, posteriormente saber qual é a sua função, como que ela exerce a sua função, e posteriormente a sua forma, faz todo parte de um processo que, apesar de ser ainda ciência básica, ele é fundamental para que nós possamos desenvolver novas terapias, que vão desde o desenvolvimento de novos fármacos, também o desenvolvimento de vacinas, ou mesmo em aplicações biotecnológicas. Então, estudar a função e a estrutura das proteínas é importante justamente por isso, porque você conhecendo tanto a função como a estrutura de uma proteína, você pode propor novas alternativas de tratamento. Ou seja, você pode realizar estratégia de desenvolvimento de novos fármacos ou novos antimicrobianos baseado nessa estrutura dessa proteína, e assim inibir a sua atividade ou fazer, por exemplo, impedir com que que ela forme complexo com outras proteínas e assim interferindo em todo o metabolismo, em todo o processo da homeostasia que faz parte desse sistema de proteínas. Ao mesmo momento, você conhecer tanto a função como a estrutura de uma proteína é extremamente importante do ponto de vista biotecnológico. Por quê? Porque hoje nós temos várias enzimas, particularmente, que são utilizadas em aditivos de diferentes produtos. Como por exemplo em adição em sabões, que pode permitir a limpeza mais rápida ou a clivagem de moléculas de gordura.
Então, você entendendo como a estrutura e a função dessas enzimas, você pode melhorar a atividade biológica dessas enzimas e, consequentemente, você melhorar um produto biotecnológico, por exemplo, fazendo que um detergente, um sabão, ele se torne mais eficaz. Ou mesmo, entendendo a função e estrutura de enzimas, podemos melhorar sistemas de diagnóstico, em qual você quer observar se está presente, por exemplo, no sangue de uma pessoa, uma determinada molécula que seria incomum através de testes enzimáticos mais específicos. Então, você imobiliza uma enzima, que pode ser nativa ou não, então você poderia melhorar a atividade dessa enzima e permitir, então, a verificação da presença desse substrato em um determinado teste, ou bioquímico, ou um teste clínico. Então, você tem várias aplicações, mas sempre visando, através do conhecimento da estrutura, ou você colocar alguma coisa que vai se ligar no sítio ativo, ou você causar uma melhora no sítio ativo para que você aumente a especificidade, ou, em alguns casos, diminua a especificidade das enzimas ou de proteínas pelos seus substratos. Um sítio ativo de uma proteína seria, podemos dizer que é a região mais importante dessa proteína, que é onde vai ocorrer, onde ela exerce realmente a sua função. Então, sempre quando a gente fala em enzimas, a gente fala do sistema chave-fechadura. Então, o sítio ativo seria, entre aspas, a fechadura, seria aquela região de uma enzima ou de uma proteína onde vão se ligar moléculas específicas, né, que são substratos, e que essa enzima vai catalisar uma reação e vai modificar esse substrato num produto. Então, é onde ocorre realmente a função da enzima, ou seja, uma cavidade que reconhece um substrato, que vai ser convertido num produto pela ação das proteínas, que vão fazer com que tenha um aumento na velocidade de reação dessas moléculas, transformando um substrato em produto. Basicamente, nos dias atuais, você tem três técnicas principais que são utilizadas na determinação da estrutura de uma proteína. Talvez uma das técnicas mais clássicas e a primeira que foi empregada foi a cristalografia de proteínas. Posteriormente, isso por volta de 1980, eu acredito, você teve surgimento aí, ou um avanço das técnicas de ressonância magnética nuclear, e mais recentemente, aí por volta de 2000, você teve o avanço da microscopia eletrônica, né, o que nós chamamos de criomicroscopia. Falando um pouquinho sobre cada técnica, começando então pela cristalografia, a cristalografia ela iniciou através de pequenas moléculas ou por estudo de estrutura de minerais ou de sais, de moléculas não orgânicas ou pequenas moléculas, como por exemplo o cloreto de sódio, que forma também uma estrutura cristalina. Então essas técnicas foram avançando e aí por volta de 1950 você teve já a determinação das primeiras estruturas cristalográficas de uma proteína, como ocorreu pela paramiosina, ou mesmo um pouco, juntamente nessa época também teve determinação da estrutura da insulina, da hemoglobina, que foram as primeiras proteínas a terem uma estrutura resolvida. Por que que a cristalografia é possível, né? Então, as proteínas, elas se associam de maneira que nós podemos chamar de simétricas, ou seja, quando uma proteína se associa com outra proteína, ela sempre se organiza de uma maneira muito ordenada. E além disso, todas as proteínas, apesar de elas apresentarem flexibilidade, que é importante para o seu funcionamento, ela apresenta várias restrições em termos de mobilidade, o que faz com que, quando temos uma proteína em solução, ela vai ter pequenas variações, mas essas variações não são tão significativas que não vai permitir o empacotamento dessas moléculas que formem um cristal. Então, as proteínas elas podem ser cristalizadas, formando um cristal como se fosse um cristal de cloreto de sódio. Porém, como eu disse, elas também são flexíveis. Então, o tamanho desses cristais,
eles nunca vão ser do tamanho de um cristal de cloreto de sódio, nunca vamos ver um grãozinho, ou como, por exemplo, uma molécula de quartzo, que também é um cristal. E uma vez que essas moléculas estão organizadas dentro de um cristal, a gente pode incidir raio-x sobre esse cristal, e através do raio-x a gente obter padrões de difração, que vai permitir com que a gente localize a posição exata de cada átomo da proteína, e assim determinar a sua estrutura cristalográfica, que na verdade representa, de uma certa maneira, o que nós temos na proteína em solução, pelo menos um dos estados que a proteína estaria em solução. Por isso é uma técnica amplamente empregada no estudo de desenvolvimento de novos fármacos baseado em estrutura. Só que você tem algumas limitações dentro da cristalografia. Você tem duas limitações. Você não consegue estudar proteínas muito grandes ou complexos multiproteicos, e também temos algumas dificuldades em proteínas muito flexíveis e pequenas. Então, baseado nisso, o desenvolvimento de outras técnicas é fundamental para o entendimento do conjunto como um todo do mundo das proteínas. Aí você tem, para estudo de estruturas de proteínas mais pequenas, e principalmente aquelas que são muito flexíveis, que não permitem a cristalização, nós temos a ressonância magnética nuclear. Você coloca as proteínas sobre um campo magnético extremamente alto, e isso permite com que você também localize as posições de alguns átomos específicos dessas proteínas, particularmente os hidrogênios que estão ali presentes. Aí, baseado na posição desses hidrogênios, e também na posição de carbonos, hidrogênios e carbonos, que são dois átomos muito abundantes nas proteínas, a gente consegue refazer a estrutura dessa proteína através de ressonância. Só que nesse caso, quando se resolve uma estrutura por ressonância, você tem um conjunto de estruturas, porque você consegue ter mais informações a respeito da flexibilidade. Então, você cria vários modelos baseado numa estrutura de ressonância. Diferente do que ocorre com a cristalografia, é que como a cristalografia te dá uma representação como se fosse uma foto. Então, por volta de 1980 até 2000, houve um avanço considerável no estudo das proteínas por ressonância magnética nuclear, e aí então isso permitiu você entender um pouco mais a flexibilidade ou a dinâmica das proteínas. Porém, mais recentemente, surgiu a criomicroscopia. A criomicroscopia, ela emprega basicamente a utilização de microscópios de alta potência, e você realiza a obtenção literalmente de fotos da sua proteína, em qual ela é congelada em baixíssimas temperaturas. Nesse caso também, como a cristalografia, você também está tirando uma foto. Mas se você imaginar que se você tirar uma foto de você mesmo em vários momentos, você vai aparecer de diferentes maneiras. Então, na criomicroscopia, você tem também variações da forma com que essa proteína. Porém, como você está utilizando da microscopia nesse caso, geralmente você somente consegue observar coisas muito grandes, complexos proteicos ou proteínas muito grandes, que na verdade a cristalografia e nem a ressonância são facilmente empregáveis. Então, isso foi um avanço significativo nos últimos anos no entendimento de complexos multiproteicos, que é extremamente comum em todas as células. E cada vez mais está tendo um avanço nessas técnicas, e você está obtendo uma resolução, ou seja, uma confiabilidade dos seus dados cada vez maior, o que se aproxima da cristalografia, que é uma técnica extremamente confiável em termos de estruturas de proteína. No caso da criomicroscopia, você vai retirando fotos, muitas fotos, da sua proteína que está ali colocada sobre um filme vítreo, que a gente chama, porque ela está congelada. Na verdade, é um estado vítreo do gelo, não é o estado que a gente conhece. E nesse estado, então, a gente consegue obter essas fotos, muitas dessas fotos. E aí, posteriormente, a gente vai colocando uma foto sobre a outra e a gente vai conseguindo, então, obter tanto diferentes conformações, ou que seriam as diferentes formas com que está essa enzima, como também obter muitos detalhes a respeito de sua estrutura. O nosso laboratório, ele tem
duas frentes de pesquisa, mas as duas estão relacionadas com a aplicação no desenvolvimento de fármacos, basicamente antimicrobianos. A primeira dela, que repercute no que eu falei bastante, é na estratégia de desenvolvimento de fármacos baseada em estrutura. Então, nós realizamos a determinação da estrutura de proteínas que são essenciais para bactérias. No nosso caso, existe um foco muito grande em Mycobacterium tuberculosis, a bactéria que causa a tuberculose humana, uma doença extremamente importante que mata muitas pessoas todo ano, e no Brasil é um problema sério. Nesse caso, então, nós determinamos a estrutura da proteína, nós conhecemos o sítio ativo dessa proteína e tentamos fazer com que pequenas moléculas, o que nós chamamos aqui no laboratório de fragmentos, com base na técnica que a gente emprega, se ligue no sítio ativo dessa proteína. Então, sabendo como essa molécula, ou esse fragmento, ou esse inibidor, ele se liga no sítio ativo da proteína, nós podemos propor para outros colaboradores da área de química orgânica como essa molécula pode ser modificada e assim contribuir para a geração de um novo antimicrobiano ou um novo fármaco que vai inibir a atividade dessa proteína, que é essencial para a bactéria e, consequentemente, vai matá-la, e assim isso pode, no futuro, gerar um novo medicamento para o tratamento da tuberculose. Por outro lado, a outra vertente do nosso laboratório, a outra linha de frente de pesquisa, é a pesquisa de antibióticos. Por que eu digo agora antibióticos? Porque antibióticos são, a definição clássica de antibióticos são produtos naturais ou moléculas naturais que são produzidas principalmente por micro-organismos, mas não exclusivamente, numa tentativa de tentar inibir o crescimento de outros micro-organismos ou outros seres vivos que estão ali ao redor desse ser vivo que está produzindo essas moléculas. Então, eles são produzidos muito comumente por bactérias de solo. O que nós fazemos? Nós tentamos entender como algumas bactérias, no caso as bactérias do grupo dos Streptomyces, eles produzem esses antibióticos. Uma vez que a gente sabe quais são as proteínas que estão relacionadas com a produção desses antibióticos, a gente pode pegar essas proteínas ou essas enzimas, obter a sua estrutura e fazer o emprego do que quando eu expliquei da biotecnologia. A gente pode pegar algumas proteínas específicas de biossíntese de antibióticos e tentar propor modificações agora nas proteínas, fazendo com que você aumente a promiscuidade dessas enzimas e elas aceitem diferentes substratos, porque geralmente enzimas são muito específicas para os seus substratos. Então você quer aumentar a gama de substratos que ela pode aceitar. Por que isso é interessante? E por que você emprega biologia estrutural? Biologia estrutural permite com que você fizesse uma engenharia de proteínas, porque você vai conhecer justamente o sítio ativo. E fazer isso é interessante por quê? Porque muitas vezes a atividade de antibióticos depende da presença de moléculas de açúcares ou da presença de alguns átomos que são pouco comuns na natureza, como flúor, cloro, então, mas que são extremamente importantes para a atividade desses antibióticos. Então, eu posso começar a brincar e adicionar diferentes grupos nesses antibióticos e levar a novos derivados de um antibiótico conhecido. Esses novos derivados ou esses novos antibióticos podem contornar mecanismos de resistência, ou eles podem ter menos efeitos colaterais, ou eles podem ter um espectro de ação melhorado. Então, basicamente, nosso laboratório emprega a biologia estrutural para a descoberta de novas moléculas, tanto utilizando o desenho de fármacos baseado em estrutura, em que a gente precisa do sítio ativo da proteína e desenhar uma molécula, ou a gente utiliza estratégias biotecnológicas para modificar enzimas que vão gerar novas moléculas. Então, são duas frentes de pesquisa relacionadas com o desenvolvimento de fármacos, mais especificamente antimicrobianos, que emprega biologia estrutural e que tenta propor uma melhoria de qualidade de vida da população.